Olá, pessoal. Então vamos continuar nessa aula falando sobre a água e as células vegetais. Nesta aula, a gente vai abordar o tema potencial químico da água. Na verdade, é muito comum na área de fisiologia vegetal expressar esse potencial químico na forma de potencial hídrico. E esse termo acaba sendo mais comum, né, nesta área. O químico da água, o potencial hídrico da água, ele representa o status de energia livre da água. Todos os seres vivos precisam dessa energia livre para manter os seus processos organizados. As reações bioquímicas, acúmulos de soluto, transporte de longas distâncias, são processos possíveis devido ao acréscimo de energia livre na planta. E essa energia livre, em termodinâmica, até existem outros vídeos ou referências que tratam diretamente sobre a termodinâmica. Caso alguém interesse, pode acessar esses vídeos. Significa potencial para realizar trabalho. O que é que isso representa? Representa a diferença entre o potencial de uma substância num determinado estado e o potencial químico da mesma substância no estado padrão. No caso da água, o estado padrão é a água pura, água só com moléculas de H2O, certo? A unidade do potencial químico é dada em energia por mol de substância. Então, normalmente é dada em joule por mol. E um fato é importante lembrar, sempre ter em mente. A água flui espontaneamente, quer dizer o quê? Sem gasto de energia metabólica de forma passiva, sempre da região de maior potencial para a região de menor potencial. Isso é importante estar sempre em mente. Então, a água sempre se movimenta de forma espontânea da região de maior potencial para a região de menor potencial. É importante sempre ter em mente. Outro ponto importante é que, caso alguém se interesse em buscar mais vídeos sobre o tema, estou deixando esse link aqui do YouTube de outro vídeo disponível no YouTube para quem tiver interesse em assistir. Então, já falamos que o potencial químico da água, no caso da fisiologia vegetal, é muito comum ser chamado de potencial hídrico. O potencial hídrico, então, é a medida da energia livre da água por unidade de volume, normalmente se dá em joule por metro cúbico. E a unidade que se usa para avaliar a grandeza desse potencial é dada ou em Pascal ou em megapascal. O mais comum é megapascal. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ir à literatura buscar o tema, é muito comum falar sobre os dados de potencial hídrico de vegetais estarem colocados na forma de megapascal. Quais são, então, os fatores que influenciam o potencial hídrico? A concentração de sais diluídos naquela água ou naquela solução, a pressão e a gravidade. O potencial hídrico vegetal, ele é simbolizado pela letra grega psi, psi, geralmente acompanhado de um W, que é da palavra water em inglês, água, mas é muito comum então apresentar a forma psi-W. E ele pode ser estimado a partir de outros potenciais. A gente diz que o potencial hídrico é igual ao potencial dissoluto
concentração, potencial de parede ou de pressão, que remete à pressão, e potencial gravitacional. Soluto, pressão, gravidade. Também, principalmente em solos e em semente seca, a gente inclui um outro potencial, que é o potencial mátrico. Então, a letrinha psi vem acompanhada de uma letrinha M, ou potencial matricial. A gente vai explicar cada um deles. É importante também ter em mente que o estado de referência do potencial hídrico é a água pura. Sempre é calculado em função de um estado de referência. Vamos fazer uma analogia? Quando a gente vai falar de altitude, tá 500 metros de altitude, minha referência é o nível do mar. Eu sempre tenho uma referência. No caso do potencial hídrico, a referência é a água pura, que é a água pura sob temperatura e pressão constantes. Então essa sempre vai ser minha referência. Falando então agora dos componentes do potencial hídrico. O primeiro que a gente vai conversar um pouco agora, vai falar sobre o potencial dissoluto ou potencial osmótico, que é representado pela letra psi com S minúsculo bem próximo, certo? Esse potencial dissoluto ou potencial osmótico se deve ao efeito de solutos dissolvidos na água, né? E esses solutos, eles diminuem a energia livre da água, porque diluem a água. E eles aumentam a entropia, ou seja, a desordem do sistema, certo? Então, quando eu pego uma água pura e dissolvo nela algum sal, por exemplo, um sal de cozinha, ou coloco nela sacarose, que é um açúcar, eu estou tornando o valor de potencial hídrico menor, mais negativo, né? E estou diminuindo a energia livre da água. Então, posso dizer que o potencial osmótico ou potencial dissoluto pode ser definido como a redução da energia livre da água por adição de algum soluto. No caso de soluções diluídas de substâncias indissociáveis, o que é indissociável? Por exemplo, eu coloco a sacarose, ela não vai solubilizar, separar a sacarose em moléculas diferentes. Por exemplo, se eu coloco sal, NaCl, quando eu diluo, forma aquela camada de solvatação, separando o íon sódio, Na, do íon cloro, Cl. No caso da sacarose, isso não acontece. Então, nessas condições, o potencial osmótico pode ser estimado pela equação de Van Hoff. É esta equação aqui que vai levar em conta a constante dos gases, a temperatura absoluta em graus Kelvin e a concentração daquele soluto na solução, geralmente dada em mol por litro. Então, estimar o potencial do soluto. Então, se eu quiser fazer uma solução a partir de sacarose, eu consigo construir uma solução de diferentes potenciais de solutos que eu quiser. Lembrando sempre que a minha referência é água pura. Daí eu considero o valor de potencial hídrico da água pura igual a zero. Quando eu coloco um soluto, esse valor vai ficando negativo, ou seja, ele vai reduzindo a energia livre da água. O sinal negativo, no caso dessa equação de Van Hoff, indica que os solutos dissolvidos reduzem o potencial hídrico da solução em relação ao estado de referência. Qual que é o estado de referência? A água pura. Sempre a água pura é meu estado de referência em relação ao potencial hídrico. Os outros dois potenciais que a gente vai comentar neste slide são o potencial de pressão e gravitacional. O potencial de pressão se refere à alteração no potencial hídrico em razão de pressão no sistema. Geralmente é um valor positivo, na maioria das células é um valor positivo. É a pressão que, por exemplo, a parede celular exerce sobre a membrana plasmática. E aí
dentro dos componentes, ele fica um valor positivo. No entanto, existem alguns momentos em condição de transpiração muito elevada que no xilema essa pressão é negativa, que a gente chama de tensão, certo? Então essa pressão é negativa, certo? Nessa condição. No caso das células, uma célula túrgida, o que é uma célula túrgida? É uma célula bem hidratada, onde a membrana plasmática empurra, em função daquela hidratação, a parede celular, que por sua vez pressiona a membrana plasmática no sentido contrário, que a gente chama de potencial de pressão ou potencial de parede. Também é muito comum. Essa pressão da parede é chamada pressão de turgor. O valor dela é variável de acordo com a célula. No caso de negativo, como a gente já disse, né, acontece principalmente no xilema, a gente chama de tensão. Né? Se eu colocar a água, então, num pote, ou num recipiente, ou num becker no laboratório, como não tem pressão de parede ali, a esse valor de potencial de pressão ele é zero. Não é positivo nem negativo, ou seja, ele não vai alterar o potencial hídrico da água. No entanto, dentro da célula isso vai acontecer. Né? Já o potencial gravitacional, as forças da gravidade, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da referência. Se a água estiver aqui contra a gravidade, esse valor é negativo, ele reduz a energia livre da água. Se a água estiver aqui a favor da gravidade dentro da planta, ele é positivo, certo? Então, ele vai depender, para calcular, a gente consegue calcular esse valor, potencial gravitacional, ele vai depender da altura, para ser negativo, né? A densidade, da aceleração. A partir desses valores eu consigo calcular, ok? Por exemplo, se eu considerar uma altura vertical de 10 metros, uma árvore com 10 metros de altura, onde a água tem que sair da raiz dela e chegar até as folhas, a variação no potencial hídrico será de menos 0,1 megapascal, negativo. Né? Já numa condição de transporte celular, de uma célula para fora e para dentro da célula, esse valor é irrisório e muitas vezes não é levado em conta porque ele é desprezível, um valor muito pequeno. Né? Então, numa questão de transporte de águas em nível celular, o valor de potencial gravitacional é desprezado. Portanto, quando eu desprezo, a equação passa a ser escrita da seguinte forma: potencial hídrico é igual ao potencial dissoluto mais potencial de parede. Lembrando que o potencial dissoluto é negativo e o potencial de parede, na maioria das vezes, é positivo. Porém, né, como eu já havia dito, em condição de solos secos, sementes, paredes celulares, outro componente chamado de potencial mátrico. Então, eu posso incluir naquela equação de potencial hídrico mais um componente quando eu tenho essas condições. No vídeo relacionado à semente, né, de germinação, a gente explicou um pouco sobre isso, certo? O que é o potencial mátrico? O potencial mátrico é explicado pela redução da energia livre da água por adsorção, água absorvida, absorção da água a macromoléculas. No caso do solo, a absorção nas argilas, né, no entorno das argilas. No caso dos vegetais, a macromoléculas, como por exemplo o amido, as proteínas, que são macromoléculas. Né? O potencial hídrico, então, ele influencia diversas características da planta, certo? Ele está associado diretamente a crescimento celular. Lembrando que, por exemplo, uma planta que cresce sob condição de estresse hídrico não tem potencial de parede ou de turgor na célula no aumento de tamanho. Geralmente fica uma planta de tamanho reduzido, associada à fotossíntese,
que as trocas gasosas que acontecem na folha vão depender dos estômatos estarem abertos e da planta estar bem hidratada, que afeta diretamente a produtividade. E são influenciados de maneira muito forte pelo potencial de seus componentes. Da mesma forma, fazendo uma analogia ao corpo humano, em relação à temperatura do corpo humano, né? Muitas vezes é medida, é uma referência de estar saudável ou não a temperatura. O potencial hídrico é um bom indicador do status geral da planta, certo? Então, é uma característica de grande importância para a avaliação do status e da saúde geral da planta. Ok? Então, revisando, antes da gente continuar nesse slide, o potencial hídrico é a medida da energia livre da água, geralmente em referência à água pura. O potencial hídrico da água pura é igual a zero, né? E que é a minha referência, né? E ele é definido pela soma dos potenciais osmótico, geralmente negativo, porque é a redução da energia livre da água por adição de soluto, mais potencial de parede, geralmente positivo, por pressão da parede celular, ou potencial de pressão, são sinônimos, mais o potencial gravitacional, que não é levado em conta em nível celular, mas em uma condição de transporte de longa distância deve ser levado em conta, mais o potencial mátrico ou matricial, que é a redução da energia livre por adsorção a macromoléculas. Esse potencial matricial, como eu já havia dito, também negativo, ele é muito importante em sementes secas e em solos. Tá? Bom, então, água pura aqui para a gente exemplificar algumas situações. A água pura, o potencial hídrico é zero. Porque dentro dos componentes do potencial hídrico, eu tenho um potencial de parede, não tem pressão aqui, ele é zero. E o potencial osmótico não tem soluto diluído, ele também é zero. Então, não houve redução da energia livre da água. E aí, eu posso construir ou fazer uma solução, melhor a palavra fazer, né? Uma solução contendo 0,1 mol por litro de sacarose. 0,1 molar. Se eu utilizar a equação de Van Hoff, eu consigo estimar qual o potencial osmótico dessa solução, certo? Essa condição aqui do Becker, né? A gente tem um Becker, o potencial de parede é igual a zero, não tem pressão imposta pelo sistema, mas a partir da equação de Van Hoff, eu posso calcular o potencial osmótico. Neste caso, menos 0,244 megapascal. Portanto, se eu fizer a soma dos componentes do potencial hídrico, estimar o valor do potencial hídrico, que neste caso é igual ao potencial osmótico. 244 megapascal. Certo? Então eu fiz uma solução contendo 0,1 mol por litro ou 0,1 molar de sacarose. Se eu colocar uma célula túrgida, hipotética, uma célula flácida, me desculpem, célula flácida, hipotética, né? Nesta solução, né? Se eu colocar uma célula flácida nessa solução, com potencial osmótico de menos 0,732 megapascal, o que vai acontecer? Um ponto interessante. Observem que a membrana plasmática nesta célula está descolada da parede celular. Portanto, o potencial de pressão aqui é o quê? Zero. Não existe pressão da parede celular sobre a membrana plasmática. Neste caso, então, o potencial hídrico é igual a potencial osmótico, menos 0,732 megapascal. Se eu pegar essa célula e colocar dentro de uma solução 0,1 mol por litro de sacarose, o que vai acontecer? Lembre lá da aula anterior, do vídeo anterior, que a gente falou como é colocar uma célula na solução hipotônica. O que acontece com a água? A água se movimenta
fora para dentro da célula. Esse movimento é de fora para dentro da célula. Por quê? Porque o potencial hídrico da solução é menor do que o potencial hídrico da célula. Vamos ver o valor? Qual o potencial hídrico da solução? Menos 0,244 megapascal. Qual o potencial hídrico da célula? Menos 0,732 megapascal. Então, o potencial hídrico da solução é menor do que o potencial, desculpem, é maior do que o potencial hídrico da célula, certo? Ele tem maior energia livre. Como é que a água se movimenta? Sempre da região de maior potencial hídrico, que neste caso é a solução, para a região de menor potencial hídrico, ok? Portanto, a água vai sair da solução de sacarose 0,1 mol por litro e entrar na célula que estava com potencial hídrico menor, sempre do maior para o menor. Com o aumento do volume da célula, né? Na verdade, do volume ocupado pela membrana plasmática, o potencial hídrico dessa célula em equilíbrio ser estimado. Neste caso, esse potencial hídrico da célula ele é estimado em função do aumento do volume celular, ou aumento da quantidade de líquido dentro da célula. Tinha os solutos lá dentro da célula, a água entrou, porque a água saiu da solução de sacarose e entrou para a célula de forma passiva, já que a água sempre se movimenta da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico. E a quantidade de água dentro da célula aumentou em cerca de 15%. Então, eu posso estimar o valor de potencial osmótico diminuindo ou corrigindo esse valor para aumento de 15% do volume da célula. Volume que está ali na célula. Certo? Portanto, esse novo valor estimado é de menos 0,636 megapascal. E aí, ao fazer essas contas, eu consigo estimar sobre nesta condição qual o potencial de parede. Vamos calcular? O potencial de parede é igual ao potencial hídrico menos o potencial osmótico. O potencial hídrico da célula ele tem que ficar igual ao potencial hídrico da solução, não tem? Então, ele vai ser de menos 44 megapascal. Qual é o potencial osmótico? Vamos. Menos 0,636 megapascal. Portanto, o potencial de parede vai ser quanto? Menos 0,244 megapascal menos 0,636 megapascal. Qual o valor dele? Positivo de 0,392 megapascal. Né? Por que positivo? Porque está tendo pressão da parede celular sobre a membrana plasmática. Okay? Bom, então essa foi minha célula em equilíbrio. Se eu pegar essa mesma célula em equilíbrio, lembrando que a célula agora está túrgida. O que é a célula túrgida? Célula que está toda hidratada, que a membrana plasmática está encostando e pressionando na parede celular. Portanto, eu tenho potencial de osmótico negativo. Se calcular meu potencial hídrico, menos 0,244 megapascal. Se eu pegar essa célula e colocar ela dentro de uma solução de sacarose de 0,3 mol por litro, com o valor calculado a partir da equação de Van Hoff, o que vai acontecer? O potencial hídrico da célula é maior que o potencial hídrico da solução de sacarose. O que acontece nesse caso? A água, lembrando o conceito, a água sempre se movimenta de forma espontânea, sem gasto de energia, ou seja, de forma passiva, da região de maior potencial para a região de menor potencial.
a célula vai perder água, vai se desidratar. Dá para a gente notar que a membrana plasmática está descolando da parede celular. Tanto, quando ela descola da parede celular, o que acontece com o potencial de pressão? A zero novamente, né? Restando até o momento, até quando a água a célula vai perder água para a solução? Até atingir o equilíbrio. Ou seja, a célula será igual ao potencial hídrico da solução. Numa outra solução, condição hipotética, a gente pode fazer uma aplicação de uma pressão naquela célula que estava túrgida. Olha aqui esse exemplo. Ó. Aquela célula túrgida, mesmos valores, e colocamos ela na condição de pressão. Até que metade do volume de água que está dentro da célula saia dela, metade. Portanto, a partir dessa saída de água da célula, em função da pressão, percebo que está havendo uma saída de água, mas está havendo uma pressão, uma pressão está sendo exercida sobre a célula, até que metade da água sai. Se metade da água saiu, o potencial osmótico dobra o valor, porque os solutos que estavam diluídos ali vão estar diluídos na metade do volume de água. E a partir daí é possível estimar o potencial de parede necessário para que metade da água saia. Vai ser 1.028 megapascal. Então deu para a gente entender os conceitos, né? Lembrando sempre que a água sempre se movimenta da região de maior potencial hídrico para menor potencial hídrico. E que o estado de referência é a água pura, o valor de zero é a condição de maior quantidade de energia livre da água. Quando eu coloco um soluto naquela solução ou naquela condição que a célula está, eu diminuo o potencial hídrico daquela solução. Né? Eu reduzo a energia livre da água e aumento a entropia, a desordem do sistema, diminui a energia livre da água. Bom, neste gráfico aqui, a gente pode ver a relação entre o volume celular negativo, o volume celular relativo e o potencial hídrico celular em megapascal, certo? Lembra que água pura tem valor de potencial hídrico igual a zero. Valor, a água com pequena quantidade de soluto diluído também o valor é bem próximo, tá? Positiva tem o quê? Dentro dos componentes. Olha lá, o volume celular certo? De pressão, né? Positivo, eu tenho a pressão de turgor. Lembrando qual que é a minha equação? De turgor, célula bem hidratada. O volume relativo é máximo. Aqui, ó, ele é máximo. Vejam que ele vai diminuindo nesse sentido, ó. Vai diminuindo nesse sentido, certo? Então, na condição de turgor, o que é turgor? A célula está bem hidratada, né? Eu tenho um potencial de parede alto, 0,3 megapascal, e um potencial osmótico aqui por volta de menos 2,1, alguma coisa assim. Posso inferir, então, que minha célula está muito bem tratada, né? O que a gente observa aqui? Né? Que uma pequena redução do volume celular relativo, só de 5%, ó, eu tenho uma queda elevada tanto do potencial de pressão quanto do potencial hídrico. Mas o potencial osmótico varia muito pouco neste início.
né? Então, a pequena redução no volume celular relativo indica uma queda muito elevada do potencial de pressão, porque a membrana plasmática se descola da parede celular e, consequentemente, uma redução muito grande do potencial hídrico, fica mais negativo. No entanto, esse valor é mais pronunciado a partir daí, até o momento que a pressão de turbo vai a zero. A membrana plasmática está completamente descolada da parede celular, então não tem pressão de turgor. Isso geralmente acontece nas células quando ela perde mais ou menos 15% do volume celular relativo, ou quando ela perde mais ou menos 15% de água. Região. Então, a maioria das células acontece isso. Vejam que a partir desse momento, então, a queda passa a ser bem brusca, né? A partir aqui dos 10% de redução de volume celular, mais ou menos, a queda passa a ser bem brusca do potencial osmótico, mais negativo, ou seja, o potencial fica mais negativo, fica menor, né? E uma pequena variação no potencial de parede, né? Então, essa curva mostra a relação entre o potencial hídrico celular e seus componentes principais, neste caso, potencial de parede osmótico, e o volume celular relativo. Essas curvas mostram que a pressão de turgor decresce pronunciadamente com um decréscimo inicial de 5% do volume celular. Em comparação, nesta mesma faixa, o potencial osmótico muda muito pouco. À medida que o volume celular decresce abaixo dos 90%, né, ou do 0,9 no exemplo, essa situação se inverte. A mudança brusca passa a ser maior no potencial osmótico e menor no potencial de parede. E a gente tem aqui o que chama de módulo de elasticidade de membrana. Olha ele aqui, ó. Letra grega chamada epsilon, né? Ela mede a rigidez da parede celular. Quanto maior esse valor, maior a rigidez da parede celular. E ela leva em conta a variação do potencial de pressão dividido pela variação no volume celular negativo. A equação aqui, ó, né? Mede a rigidez. Quanto maior o valor, mais rígida. Esta outra figura aqui mostra a mesma coisa do slide anterior, né? A gente tem eixo, desculpem, o conteúdo relativo de água, eixo, o potencial osmótico ou potencial de parede. Aqui a gente tem o potencial de pressão, né? Esse ponto aqui, ó, sua esquerda, o potencial de parede é igual a zero, e à sua direita, o potencial de parede é maior do que zero. O que acontece então? Veja inicialmente, pequena redução no volume celular negativo, né? Uma pequena, leva a uma grande redução no potencial de parede e no potencial hídrico. Quase que linear, né? Então, até 95% ali, a redução do potencial de parede é brusca. E a partir dos 90%, isso se inverte, é o que a gente já citou no slide passado. A redução no potencial osmótico, que é um componente potencial hídrico, ela passa a ser linear a partir do momento que o conteúdo relativo da célula cai abaixo dos 90%. Chega um momento que eles coincidem. A pressão de turgor nesse ponto passa a ser zero. É exatamente aqui, ó. Bom, e tem também o que a gente chama de taxa de transporte. A gente já definiu então o potencial hídrico, seus componentes. A gente já sabe que é um movimento passivo, que a água sempre se movimenta da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico, né? Mas existe o que a gente chama de taxa de transporte, né? Esse transporte de água de fora para dentro da célula, ou de dentro da célula para fora da célula, ele não é linear. Ele segue um padrão exponencial, certo? Ele segue um padrão exponencial. Esse fluxo segue um padrão exponencial. Olha a curva aqui, ó.
leva em conta o volume celular, a área da superfície, a condutividade hidráulica da parede, o coeficiente de elasticidade e o potencial osmótico. Então vejam que ele inicialmente é mais esse transporte, essa taxa de transporte é mais rápida, mas ela tende a diminuir a partir do momento que ela aproxima aqui do equilíbrio, né? E aí pode-se calcular o período de meia-vida, né, de transporte. Geralmente se demora de 1 a 10 segundos, depende das células. E normalmente uma célula atinge o equilíbrio numa solução a mais ou menos depois de 1 minuto que você colocou nela. No caso de tecidos, né, uma folha, para você atingir o equilíbrio naquela solução, se demora um tempo maior. Tá? Então essa equação nos permite calcular a taxa de transporte de água para dentro da célula. Ok? Obrigado e até a nossa próxima aula.